Olá forasteiros, sejam bem-vindos a um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um review do Xperia C5 Ultra. Bom, no caso eu vou fazer diferente, eu vou comentar sobre o C5 Ultra, tá? E aqui no canto você vai ver as coisas conforme eu for falando. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar do Xperia C5 Ultra é sobre a sua tela. Bom, como sabem, o Xperia C5 Ultra possui uma tela de 5,5 polegadas com um painel IPS na resolução de 1920 por 1080. Um dos grandes diferenciais do aparelho, da linha Sony pelo menos, é que ele não possui bordas laterais. Bom, além disso, será que isso daí é somente uma parte visual? Ele tem algum benefício? Ele tem uma pegada melhor? A sensibilidade dele é melhor ou coisa do tipo? A resposta é não. Ele apenas tem praticamente nenhuma borda lateral. Isso não vai significar nenhum problema na sua pegada ou na parte de exibição de conteúdo. Vai ser praticamente a mesma coisa do que você ter bordas laterais. Isso é apenas estética, não tem nenhuma diferença assim, de uso. Outra parte que eu quero falar é a parte do acabamento. O acabamento do Xperia C5 Ultra é totalmente em plástico, policarbonato para os mais sofisticados. Bom, o Xperia C5 Ultra ele é grande pra caramba, ele não é tão pesado, mas ele tem uma ótima pegada na hora de você segurar ele na mão, de qualquer jeito, pode ser com as duas também que não vai ter problema. O único problema, assim, no caso, fica por conta da porta lateral, que ela é extremamente difícil de fechar e de abrir, e ela parece ser muito frágil, porque ela dobra bastante, então você tem que tomar um cuidado aí pra você não perder aquela tampinha ali, senão você vai perder fácil se não for cuidadoso. Além do mais, ele possui a traseira em Black Piano, e isso é horrível para você que tem toque de digitais ou mania de limpeza. Você nunca vai conseguir deixar esse aparelho limpo. Pode comprar uma película fosca, uma traseira fosca ou coisa do tipo que você vai precisar. Bom, eu vou falar as especificações gerais dele aqui, mas eu não acho que seja tão relevante assim para o uso do dia a dia. Bom, ele possui um processador MediaTek recente aí de 1.7 GHz, ele é octa-core. A GPU dele é uma Mali T760 MP2, mas aparentemente ela é uma concorrente aí do 615, tá certo? Não é uma superior aí. Bom, ele possui 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Claro que ele possui slot para cartão de memória. Bom, só para você ficar ligado, a espessura do Xperia C5 Ultra é de 8,2 mm, tá bom? E ele pesa 187 gramas. Na parte de câmera, a câmera do Xperia C5 Ultra eu achei muito boa. Você olhando assim o Xperia na parte, o celular assim de longe, de perto, tanto faz, você nota que a câmera frontal ela tem uma lente muito maior que a câmera traseira. Mas será que isso significa que ela é melhor? Na minha opinião, sim, claro. Bom, porque por exemplo, eu fiz uns testes de câmeras com a câmera frontal e a câmera traseira. Em alguns momentos, a câmera traseira saiu pior do que a câmera frontal. Eu falo isso em questão de cor. As cores super saturadas são muito melhores na câmera frontal. Lembrando que ambas são de 13 megapixels, tá bom? Ambas são gêmeas e ambas possuem flash. Eu optei por não utilizar o flash nenhuma. A única coisa que eu percebi na câmera frontal é que nem a gente nota no Xperia C4 ou no Xperia M4 Aqua. Ela fica um borrão preto em volta, que é por causa que isso é uma consequência do sensor grande angular, tá certo, forasteiros? Então não se preocupa que não é defeito, é consequência da grande angular de 180 graus, alguma coisa assim. Nossa, 80 graus seria assim, de 90 graus, se eu não me engano, que é o ângulo de visão que ela consegue captar. Isso significa que você pode pôr mais pessoas na sua foto que não tem problema. Bom, ele possui uma bateria de 2.930 mAh, mas será que ela dura bastante ou será que ela acaba rápida, já que a tela é de 6 polegadas e ainda por cima é Full HD? Bom, nos meus testes, o Xperia C5 Ultra aguentava um dia normal. Eu usei o Wi-Fi o dia inteiro, ficava vendo o WhatsApp mais às vezes, abri o Facebook, via algumas imagens barra vídeos no Instagram e não ia direto, não vazava que nem água. Bom, tem a consequência dele estar no Android 5.0, não é o 5.1 e a Sony já garantiu que ele vai direto para o 6.0. Ou seja, o 5.0 não é um dos melhores softwares para teste de bateria, sendo que o smartphone com melhor bateria vai ter uma péssima duração no Android 5.0, tá certo? Isso é problema do Android. Então a gente não pode dar uma certeza de bateria, mas atualmente o Xperia C5 Ultra aguenta um dia tranquilo de uso, tá certo? Em testes assim eu consegui fazer, se eu não me engano, umas 4 horas de tela tranquilo e ficar com 18% de bateria lá pelas 10, 11 horas da noite. Lembrando que eu tirava do carregador às 10 da manhã, 8, 9 da manhã. Era aleatório os tempos. Mas eu achei a bateria suficiente para durar um dia.
Pra que você quer uma bateria? Se você quiser que a bateria durasse 2 dias, você ia perder a bateria aí no meio de 1 dia e meio, mais ou menos, que você ia conseguir sobreviver com ele no brilho no mínimo. Lembrando que os testes que eu fiz foi como se fosse meu. Utilizava bastante, deixei o brilho sempre no máximo porque eu não gosto de brilho no mínimo e coisa do tipo. Então fica a sua escolha aí se você quer brilho no máximo ou mínimo, se você quer durar de 1 dia ou 1 dia e meio. 2 dias é praticamente impossível com um celular daquele tamanho com aquela tela. Uma outra coisa que eu não gostei foi pelo fato do Xperia C5 Ultra não vir com fones de ouvido. O aparelho está sendo vendido aí pelos seus R$ 1.900 e é um absurdo a Sony não incluir os fones de ouvido. Simplesmente não tem sentido, qual a lógica disso? Só porque o aparelho é de 6 polegadas, não vem fone, então por que existe uma entrada para fone de ouvido no caso, né? Não tem justificativa nenhuma. Esse é um ponto negativo para o Xperia C5. Outros pontos negativos é o seguinte, o processador ou o sistema não estão otimizados igualmente. Por exemplo, eu não consigo falar, como eu posso explicar isso direito? Bom, o Xperia C5 Ultra ele trava bastante, comigo ele travou, com o meu amigo Arthur ele não travou nenhuma vez. Ou seja, pode ser azar meu. Mas eu notei que o Xperia C5 Ultra ele dá uns lags muito intensos assim em transições de tela, a abertura de aplicativo ele dá umas engasgadas só para abrir e depois fica fluido. Eu não consigo dizer se isso é um problema do Xperia na parte de sistema, otimização do sistema, ou se isso é um problema grave do processador. Então eu fico nessa dúvida se eu culpo a MediaTek ou se eu culpo a Sony pela parte da otimização do sistema. Eu não consigo entender direito como funciona essa parte, mas eu acho que seja a culpa da MediaTek, pois isso acontece desde o Xperia P e parece que ela não conseguiu arrumar isso ainda até hoje. Agora a gente tem que descobrir nos outros aparelhos, né? No C5 Ultra ele tem praticamente os mesmos bugs que você encontra no Xperia C4. Os lags, os problemas de transições acontecem tanto no C4 quanto no C5 Ultra. Lembrando que o C5 Ultra praticamente não é um sucessor do C4, já que ele tem outros tipos de especificações. Bom, o som do Xperia C5 é um lado bom e um lado ruim. Eu achei ele muito bom, ele não faz muitas distorções, porém a consequência de não ter distorções graves é a altura do som, o nível do som. Ele não é extremamente alto, você não vai conseguir ouvir uma música na rua, você vai ter que ter fones de ouvido externo, você vai ter que comprar fones, né, no caso. Então, bom, o lado bom do som, ele tem uma qualidade sonora incrível, porém ele é baixa. Aí fica a sua escolha, você gosta de som alto, você fica com o celular na orelha. Se você não fica com o celular na orelha, compre fone de ouvido. Se você quer ficar com o celular na orelha ouvindo a música pelo alto-falante, tá bom, não precisa. Ele é som mono, tá certo? Os detalhes em cima e embaixo é apenas decorativo. Um ponto positivo fica na parte do sistema, foraceiros. Bom, o sistema no C5 Ultra ele possui várias otimizações para o modo de uma mão. Como por exemplo, você deslizar do canto inferior para o centro, ele vai diminuir a tela e você consegue utilizar ele com uma mão. Isso é uma coisa muito, mas muito bacana mesmo, que a Sony não implementou no C4 e veio no C5 Ultra. Isso eu achei muito bacana porque às vezes é difícil mesmo utilizar o celular com apenas uma mão numa tela de 6 polegadas, não chega do outro lado, e se chega você acaba relando o polegar. Então é isso aí, forasteiros, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!